Você viu o que aconteceu com a música Girassol, do Cidade Negra? Tony Garrido, o cantor, ele disse no Altas Horas, programa do Serginho Groisman, que depois de 25 anos cantando essa música, ele descobriu que a letra da música ela é machista. E ele vai dizer que aquela frase, pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino. Falar menino é machista, né? Porque pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino. Por que menino e não menina? Ora, para ser homem tem que ter a grandeza de uma menina. Faz todo sentido na mente dele, né? Então virou um problema isso para ele, né? A letra que ele cantou durante 25 anos. E ele disse que mudou a letra e cantou a letra diferente, né, no programa. Por que ele não mudou logo para menine, então, né? Para não ofender ninguém, né? E cara, eu vou dizer, eu acho que ninguém, a não ser ele mesmo, pensou esse absurdo. Ninguém na história deve ter pensado isso a respeito dessa letra. Porque o sentido é claro, né? Pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino. É no sentido de pureza, inocência. Não que crianças não tenham pecado, não tenham maldade, né? Mas é como Jesus Cristo disse, né? Que o reino de Deus é para aqueles que são como as crianças, né? Então botava logo menine, para não ofender, sei lá, um não binário, né? Um não binário. Vocês veem que loucura? E embora muitos pensem que ele fez isso só para lacrar, pagar pedágio na Globo, que eu não duvido também, né? Já que ele tá sem holofote há muito tempo, ele quis dar essa lacrada, né? Para sinalizar virtude. Pode ser. Mas eu não duvido também que de fato ele acredite no que ele estava ali dizendo, né? Agora, por mais que pareça só uma polêmica bizarra, a verdade é que isso é um sintoma de uma febre, uma loucura coletiva que tomou conta da nossa geração. Tem algo estranho acontecendo. As pessoas parecem cada vez mais agitadas, irritadas, mais certas de tudo, extremistas, podemos assim dizer, mas ao mesmo tempo mais perdidas do que nunca. É uma época em que multidões se movem como enxames digitais, né? Como dizem, né? As milícias digitais, né? Meu watch é do bem! E agora eu vou lacrar! Então, o que domina hoje em dia? Acordamos e dormimos dentro de debates, cancelamentos, indignações. Todo dia um novo inimigo público surge. Todo dia uma nova causa, ou para se ajoelhar ou para odiar, surge. Uma necessidade de pertencer, de mostrar virtude, de provar pureza. Como se, no fundo, estivéssemos tentando preencher um vazio que a modernidade não conseguiu preencher. E o movimento woke, ele é uma seita que leva à loucura, coisas insanas, uma esquizofrenia social de uma cultura vazia, de pessoas vazias. Tem um escritor chamado Douglas Murray, que mesmo ele sendo homossexual, né, ele não compra esses absurdos, né? Ele é definido como um conservador clássico, né, na linha de Roger Scruton, e ele vai dizer que esse vazio nasceu quando as nossas grandes narrativas ruíram, quando as pessoas deixaram de encontrar propósito em Deus, na fé ou mesmo em ideias coerentes e começaram a procurar sentido em guerras morais. Só que essas novas crenças não estão nos curando, estão nos enlouquecendo. E é aqui que entra, né, o fenômeno do movimento woke, que significa acordar, né? Eles se sentem despertos. E veja, é só a extrema esquerda do Ocidente que se apega a essas bobagens, né? Vai ver se lá na Rússia, se lá na China, ou nos países comunistas, esquerdistas do Oriente, eles estão discutindo linguagem neutra, se deve falar ou não menino, menina, menine.
ideologia de gênero. Foi bom eu ter falado extrema esquerda, né? Já que todo conservador, né, eles querem rotular, né, de extrema direita, ou seja, rotular de extremista, maluco, perigoso, criminoso. É isso que o movimento woke prega, né? A respeito daqueles que não se encaixam na sua religião. E eu vou usar esse termo religião nesse vídeo. É uma seita. Abaixo a opressão! Queremos igualdade! Justiça! Uma religião secular que, se não tem altar, tem penitência. Dificilmente tem perdão e exige uma confissão pública. Não oferece redenção, só vigilância. Hoje, um dos ídolos mais barulhentos do nosso tempo é o movimento woke. Essa mistura de ideologia identitária, ativismo moral e autojustificação constante. Um sistema que promete justiça, mas oferece culpa. Promete igualdade e entrega vigilância. Promete amor, mas só alimenta ódio. Esse autor, Douglas Murray, ele vai dizer que o Ocidente vive esse vazio espiritual. Sem as antigas crenças. Inventamos novas. E o resultado foi uma nova religião secular. Onde o altar, podemos dizer assim agora, é o Twitter. Onde pessoas são sacrificadas às suas reputações. Aqueles que discordam do movimento são caluniados, perseguidos, taxados como criminosos, racistas, variosistas. Pense bem, eles também têm os seus mandamentos, né, que é verifique os seus privilégios. Você tem lugar de fala, poste certa hashtag, siga o movimento, demonstre a sua pureza moral. E tem também as heresias, né? Que é qualquer opinião fora da cartilha. É punida com uma excomunhão digital. O amém deles é o Lacrou! O inferno é o cancelamento. E o céu para eles é o engajamento. Mas o curioso é que todo esse moralismo parece brotar não da fé, mas do medo. Medo de ser acusado, medo de não ser aceito, medo de ficar do lado errado da história. Mesmo quando ninguém explica direito, né, qual é o lado certo. Então, como eu disse, né, é uma busca por pertencimento, é uma busca por ser mais virtuoso do que as pessoas, é uma idolatria em que as pessoas buscam um sentido para a vida e buscam um Senhor, né? É como se nós vivêssemos um episódio moderno, né, da Torre de Babel. Cada grupo, né, levantando a sua própria torre de superioridade moral, falando a sua própria língua ideológica, e ninguém se entendendo. Todos competindo para ver quem é o mais puro, mais consciente, mais vítima. E isso acaba causando até uma confusão dentro do próprio movimento. Alguns são considerados mais puros, outros nem tanto. Jordan Peterson, ele disse algo certeiro, né? Ele disse assim: o problema do movimento woke é que ele quer destruir o mundo para reconstruí-lo, mas sem perceber que quem vai reconstruir o mundo são pessoas igualmente também imperfeitas. Eu não vou me render a esta besteira sem sentido que vocês querem impor. Ou seja, eles rotulam seus inimigos como monstros, como criminosos, e monstros têm que ser presos, têm que ser caçados, quem sabe até mesmo mortos, né? Então eles estão fazendo o bem, estão fazendo uma limpa. Só que eles não percebem que eles mesmos estão se tornando monstros. Ao ponto de dizer que o Hamas estava correto no ataque de 7 de outubro. Condenam os outros como se fossem discípulos do Bigodinho. Eu não vou falar o nome, né, pra não prejudicar, né, a distribuição desse vídeo, porque dizem que certas palavras não pode falar também no YouTube, né? Mas eles rotulam as pessoas de direita como seguidores do Bigodinho, mas eles nem percebem que eles estão tomando atitudes iguais os soldados do Bigodinho. Então o que para eles podem ter começado como compaixão vira um julgamento. O que nasceu para curar injustiças virou uma fábrica de novos culpados, carrascos. E no meio desse delírio aparecem declarações absurdas, né? Como uma influenciadora woke americana, ela disse, por exemplo, que ser pontual é coisa de opressor branco. Sério, né? Então agora até chegar no horário
é sinal de supremacia. Mas o problema é mais profundo do que memes e absurdos. Eu creio que é algo espiritual. Quando o ser humano ele perde o seu referencial de Deus, ele tenta criar sentido por conta própria. E o resultado é sempre o mesmo, né? Idolatria. Trocam o Deus que perdoa por um Deus que acusa. Trocam a cruz que liberta pela cultura da vergonha. Trocam a graça pela culpa eterna. O wokeísmo se apresenta como libertador, mas age como uma religião autoritária, vigia pensamentos, redefine palavras, pune os que não creem e não abraçam a religiosidade. No fundo, é mais um evangelho, só que um evangelho sem Cristo, cheio de moral, vazio da graça. Ninguém discute que existiram lutas importantes contra o racismo, contra a perseguição de minorias, contra a discriminação. Isso foi e ainda é necessário, né? Mas em algum momento essas causas começaram a escorregar para exageros. Em vez de lutar por igualdade, muita gente parece lutar por uma superioridade moral. A justiça virou, em certos casos, histeria. Hoje não basta você ser uma pessoa comum. É como se existisse, né, uma tabela de pontos, né? Quem sofre mais opressão tem mais autoridade para falar. Quem é visto como privilegiado, branco, hétero, de família, tem que ficar em silêncio. O problema é que isso fragmenta a sociedade. Deixamos de enxergar indivíduos e passamos a enxergar somente etiquetas. Homem branco, mulher negra, trans, hétero. Isso cria um jogo infinito, uma competição por quem é mais vítima. A intenção inicial era boa, né? Dar voz. Mas quando a identidade vira o centro de tudo, ninguém mais se entende, né? Em vez de união, nasce fragmentação. Cada grupo luta por sua causa. E o que deveria aproximar, acaba afastando. No fim, a sociedade fica em pedaços. Talvez o caminho não seja acordar no sentido woke da palavra, mas despertar para algo mais alto, para a verdade que não muda a cada hashtag, para a liberdade que vem da verdade, não da aprovação, para a fé que nos lembra que o problema do mundo não é o outro, e sim o pecado que habita dentro de nós. E o que realmente cura esse mundo não é ser mais consciente, e sim redimido. Se esse vídeo fez você pensar, eu peço que você deixe seu like, para que assim o YouTube entregue para mais pessoas, né? E se inscreva aqui no canal para ser notificado sobre novos conteúdos. Não se esqueça também de conferir os links aqui na descrição do vídeo. Aqui a gente fala de cultura, fé e verdade, sem precisar se ajoelhar diante dos ídolos do momento.